Será que esse aqui é o melhor momento para assistir e acompanhar a WWE? Nas últimas semanas eu tenho falado de algumas coisas que eu tenho completamente odiado na WWE, diversas decisões que eles têm tomado, mas eu também não posso deixar de falar que, por um outro lado, esse é o melhor momento de você conseguir acompanhar a WWE, não só pela parte técnica, afinal de contas a gente consegue assistir a WWE de uma forma muito tranquila. Você tem a assinatura do Netflix, que com qualquer valor de assinatura você consegue assistir os programas ao vivo, tanto o Raw quanto o NXT e o SmackDown. Você tem acesso a todos os eventos PLEs que a WWE transmite no Netflix. Você também tem um acervo completo de vários eventos antigos e logo mais vão estar chegando os documentários no Netflix, então isso aí é muito bom também. Além disso, vira e mexe quando tem algum outro tipo de evento especial, como foi o caso do Worlds Collide ou o Saturday Night Main Event, a WWE tá transmitindo no YouTube, ou seja, sendo bem honesto pra vocês, desde outubro mais ou menos, que tá sendo muito fácil pra nós brasileiros assistirmos a WWE. Como, por exemplo, eu tava pensando ontem quando eu tava voltando de São Paulo, como é difícil a gente conseguir assistir a AEW. Eu sinceramente gostaria muito de consumir mais o conteúdo da AEW, só que o problema é que a gente não tem acesso aos eventos ao vivo e quando tem os eventos de pay-per-view, a gente tem que pagar a bica pra poder assistir eles, ou seja, não fica lá aquelas coisas, né? Recentemente eles até fizeram, parece que um esquema de você poder assistir pagando pelo YouTube, mas ainda assim você tem que pagar um valor específico para cada pay-per-view, o que, se você colocar na ponta do lápis, às vezes não vale muito a pena se você, por exemplo, já tem a assinatura do Netflix para assistir a WWE. Então, sendo bem honesto, a AEW precisaria melhorar esse sistema técnico de transmissão para outros países que não os Estados Unidos, mas que também tem o interesse de consumir o produto. Eu lembro quando passava, eu não vou me lembrar agora se era na TNT Sports ou se era só na TNT que passava. Pô, eles têm o HBO Max, por que eles simplesmente não transmitem pra lá, pra outros países, igual a WWE faz com o Netflix? Lembrando que no caso do SmackDown, por exemplo, a WWE ela continua transmitindo o SmackDown pela TV a cabo, então lá nos Estados Unidos não é o mesmo sistema da Netflix. Se você estiver lá nos Estados Unidos e tentar assistir o SmackDown, não vai rolar. A AEW poderia tentar fazer isso, pelo menos fora do território americano, e assim dar liberdade para que outros países pudessem consumir mais o conteúdo deles. Eu particularmente gostaria muito de consumir, o máximo que eu consigo consumir hoje são alguns vídeos no YouTube no canal deles. E ainda falando dessa situação técnica com relação às redes sociais, acompanhar muito mais a WWE, porque a todo momento tem coisa no Instagram, no TikTok, no Twitter, né, ou no X, no YouTube, então é muito fácil você conseguir ter acesso aos conteúdos e conseguir entender o que está acontecendo, qual história está se desenvolvendo, quais são os momentos, fora que você tem acesso a praticamente todas as redes sociais de todos os lutadores. Então se tem aquele que você se identifica e gosta mais, você consegue ir atrás pra ver o que ele tá fazendo. Por exemplo, se você é um cara um pouquinho mais das antigas, gosta do Sheamus, por exemplo, você pode acompanhar o canal de treinos do Sheamus lá no YouTube. Cara, isso é muito bacana. Particularmente, muitos dos treinos que a gente vê de vários lutadores que eu faço na academia, por exemplo, vem de lá. Logo mais eu vou estar fazendo do Oba Fame aí que ele fez nessa última semana, ficou muito bom. E apesar das minhas críticas, porque eu já sou um cara que tá acompanhando a WWE há muito tempo, então tem hora que às vezes a gente cansa, depois a gente volta a assistir de novo, depois a gente cansa e tudo mais, né? Sempre tem aqueles altos e baixos. Acompanhar as histórias da WWE agora também é muito fácil. A maioria dos personagens consegue se cativar com o público, consegue se conectar diretamente com o público que tá lá, então é muito mais tranquilo de você conseguir acompanhar essas histórias e entender. E querendo ou não, tem pra todos os gostos. Tem a galera que gosta da Rhea Ripley, tem a galera que gosta da Bianca Belair, tem a galera que gosta da Io Sky, tem a galera que gosta do John Cena, do CM Punk, do Seth Rollins, do Braun Breaker, do Jey Uso. Então tem muitas coisas que dá pra você acompanhar muito bem. E quando a gente fala de produto apresentado, eu tenho que reconhecer uma coisa. Esse é um momento em que a WWE mais está flexível, vamos dizer assim. Antigamente, quando estava no comando do Vince McMahon, ele meio que tinha
quase que certo as coisas que ele queria fazer. Sempre existia aquela linha de que os lutadores podiam chegar com ideias pra ele, e muitas coisas ele até falava assim, tá bom, vamos testar por 1, 2 semanas e depois a gente vê se vai continuar ou não. Mas a grande maioria das vezes é que o Vince McMahon já tinha ideias exatas daquilo que ele queria fazer. E não tô falando que muitas das vezes essas ideias eram boas, só tô falando que ele já trazia muitas dessas ideias exatas. Então muita coisa era muito engessado, sabe? Não tinha pra onde correr. Já agora na época do Triple H, a gente vê que existe uma flexibilidade muito maior para as histórias, para contar os personagens, para fazer as lutas em cima do ringue. Cara, isso era algo muito mais difícil na época do Vince e que tá mais maleável agora. Então, pra gente que começou a acompanhar antes, sei lá, no meu caso que comecei a acompanhar a WWE de verdade mesmo, eu sempre conto essa história, a partir de agosto de 2008, eu já conheci a WWE lá de 2005, vim acompanhando em períodos picados, mas comecei a acompanhar sem parar e tô até hoje, desde agosto de 2008, a gente vê uma evolução muito grande com relação à flexibilidade de personagens, de lutadores, de histórias, coisas que de lá pra cá só foi aumentando, principalmente conforme o poder criativo do Vince McMahon caía e outros poderes, como no caso do Triple H, vinham crescendo. Surgiu uma notícia recente de que o Triple H poderia se afastar da WWE dentro de um período de 18 meses. E convenhamos, 18 meses é coisa pra caramba, tem mais de um ano pela frente. Muitos dizem que é por conta de algumas rixas e alguns conflitos internos com The Rock e com outros membros do grupo de conselho da TKO. Eu sinceramente acho que isso é só especulação. Triple H, querendo ou não, vem desenvolvendo um bom trabalho, de certa forma, principalmente quando a gente fala de números. Embora muitos tenham colocado de que a WWE estaria escondendo os reais números de audiência da Netflix e que muita gente estava esperando outro tipo de conteúdo na Netflix e mais audiência, mas isso não tem acontecido. E aí existem diversos fatores. Por exemplo, alguns estão falando que o público da Netflix em si não está acostumado com eventos ao vivo, está acostumado com receber lá as suas séries e com isso eles vão fazendo como eles querem, eles vão maratonando, vão assistindo os episódios e depois fica um bom tempo sem assistir aquilo e esperando a nova leva de episódios. Eles não são acostumados a acompanhar esses eventos ao vivo. Então a gente pensa, será que de fato ir para Netflix foi melhor no sentido de audiência? Por outro lado, alguns relatórios da WWE têm trazido um faturamento muito maior nos últimos 2 anos do que a gente viu nos últimos 2, se a gente fizer o comparativo, ou seja, 2023 e 24 foram maiores do que 21 e 22, mas 21, querendo ou não, ainda tinha pandemia, então não dá pra levar tanto em consideração assim. E aí tem as comparações trimestrais, que várias vezes fazem ali ponto a ponto, mas a realidade é que em matéria de números, eu acho que a WWE nunca foi tão conhecida. A gente pega o exemplo aqui do Brasil, com um número maior de criadores de conteúdo, pessoas que ou assistiram lá em 2008 no SBT e foram assistir agora de novo no Netflix, começaram a ver, ou novas pessoas assistindo a WWE no Netflix, então tem crescido muito o mercado. Às vezes eu sinto que para o americano, essa audiência está diminuindo, mas para outros mercados mundiais, isso cresceu muito porque facilitou de verdade para o público poder assistir. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil não existia forma de você conseguir assistir de maneira direta a WWE nos últimos meses. E querendo ou não, essa facilidade de poder acompanhar se transforma em audiência. Então é mais ou menos o que eu falei sobre a AEW. Eu queria ter mais facilidade de poder acompanhar os produtos ao vivo, não só os vídeos lá no YouTube, porque daí não traz audiência pro programa em si. A realidade é que quanto mais pessoas assistindo luta livre, pro wrestling e até a WWE em si, que pode ser porta de entrada para várias outras empresas, vai ajudar demais. Inclusive nos comentários dos vídeos eu já vi muitas pessoas falando: voltei a ver WWE agora, comecei a acompanhar a WWE de novo agora que voltou pro Netflix. Então é mais ou menos esse o caminho que eu acho que traria uma facilidade pro produto da AEW, por exemplo.
E aí a gente olha pro produto que a WWE vem apresentando hoje e a gente entende o quão mais fácil é pra nós, por exemplo, aqui do Brasil, conseguir acompanhar esse produto. E como eu falei, a flexibilidade que tem de fazer mudanças, de conseguir se adaptar e entregar algo maior pra toda a parte de audiência é muito mais fácil agora. Com o Triple H no comando e tendo linhas criativas maiores e menos definidas de forma engessada, é mais fácil de ter essa flexibilidade. E do mesmo caso do Vince McMahon, não significa que essa flexibilidade e fazer mudanças a qualquer momento é algo tão bom assim. Eles podem acertar, mas também podem errar muito. A gente viu aí algumas coisas nos últimos meses e muitas decisões, né, ficam à mercê dessa situação. Para mim, o grande problema vai ser quando os executivos de fato quiserem colocar o que eles acham que é luta livre dentro das decisões, porque querendo ou não, mesmo quando a empresa da WWE foi colocada no mercado de ações de capital aberto, o Vince McMahon sempre teve comando criativo, ele era a última voz. Já agora, com a compra da TKO, isso não acontece mais. Apesar do Triple H estar no poder criativo, os executivos podem sim fazer algumas mudanças se eles quiserem. É que nesse momento o controle criativo está nas mãos do Triple H e eles confiam. A hora que não começar a dar lucro real, não estou falando que isso vai acontecer, mas se não começar a dar lucro real, aí os executivos vão achar que eles é que definem o que vai acontecer. Infelizmente a gente viu muito isso com o mercado de games, né? Muitas empresas das grandes big techs, das grandes desenvolvedoras, que começaram a deixar que os executivos tomassem os direcionamentos do projeto, cortando muita coisa das partes criativas e dos desenvolvedores, a gente viu muitos problemas, né? Caso da Ubisoft aí e tudo mais. Então tem muitos, EA, né? A gente viu muitas coisas aí. Mas essa é só uma das minhas visões aí com relação a gente conseguir assistir muito bem a WWE nesse momento. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então põe nos comentários aí, vamos trocar uma ideia, fechou? Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, beleza? E no nosso canal de lives também, a partir de segunda-feira a gente volta com força total com as lives de manhã lá na Twitch, beleza? A partir das 10 da manhã, então fiquem ligados, fechou? Valeu galera, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais, fui!